O versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo diz assim: Então disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. É interessante que todas as divindades antigas, dos antigos panteões, tinham nomes muito bem definidos, ligados às vezes ao que eles representavam. Deus do sol, Deus da chuva, Deus da água, Deus da fertilidade. E cada um desses deuses tinha seu próprio nome. E Deus, então, estava mostrando para Moisés a superioridade dele. Ele sequer precisava de um nome, de ser identificado com qualquer coisa, pois ele era o Criador e sustentador de todas as coisas. E assim, Moisés, recebendo de Deus essa missão, recebendo de Deus essa incumbência, desce até o Egito, levando consigo seu irmão para ali cumprir a ordem de Deus. É interessante nessa história da libertação, você vê como Deus prepara as coisas de antemão, como Deus age para libertar o povo dele, como Deus escolhe pessoas por sua absoluta soberania. E eu queria que você pensasse comigo o seguinte: por que Deus escolheu os hebreus? Porque o israelita é o escolhido de Deus para Deus deles fazer um plano e com eles, através deles, trazer o Salvador ao mundo. Pensa comigo. Agora eu queria que você pensasse mais além. Eles tinham algum mérito para serem escolhidos por Deus? A resposta está na própria Bíblia. Certa vez Deus disse que ele poderia ter chamado de qualquer nação, de qualquer povo, o Salvador. Deus poderia ter escolhido outra gente, outro tipo, outro DNA, outra etnia. Deus poderia chamar um povo totalmente diverso do que ele chamou e preparar nele uma descendência para deles então trazer Jesus. Mas ele resolveu escolher o povo de Israel. Então ele escolhe quem não tem mérito e coloca honra nesse povo, coloca dignidade nesse povo, coloca caráter nesse povo. Esse povo recebe a lei do próprio Deus. E se você é mais curioso um pouco, se você quiser fazer uma pesquisa profunda na lei dos hebreus, você vai perceber que uma lei que é quase de 5 milênios, né? Nós estamos falando aí exatamente de quase 4.000 anos, quando eles recebem a lei de Deus. É muito parecida com as constituições humanistas de muitas nações hoje, inclusive do Brasil. Você vai ficar impressionado quando comparar o Levítico e o Deuteronômio com a Constituição brasileira. Você vai ver que Deus já há 4.000 anos tinha dado uma norma jurídica que era muito além de seu tempo, muito justa, muito equitativa, que tratava de assuntos que muitas vezes a legislação moderna que veio tratar, e Deus já tratava delas há muito tempo. Deus então salva uma nação, Deus levanta para eles um Salvador. Outra coisa interessante na vida de Moisés é que ele é a figura de Cristo. O que Moisés foi para o israelita lá no Egito, Jesus foi para nós aqui no nosso tempo. Jesus é aquele que nos liberta da escravidão, do pecado, como Moisés foi aquele que Deus levantou para libertar o israelita da escravidão do Egito. Muitas vezes na Bíblia isso é comparado, né? O pecado é aquilo que nos escraviza e Deus manda um libertador, e esse libertador dá vida para que nós sejamos libertos do pecado. Moisés deu a vida dele. Muitas vezes Deus quis eliminar o povo de Israel pelo seu pecado. Moisés se colocava diante de Deus e intercedia, colocando em risco a própria vida. Certa vez ele disse para Deus que se Deus quisesse destruir os israelitas e não os quisesse perdoar, Moisés então disse que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Ele estava disposto a morrer pelos seus. Então Moisés também é uma figura de Jesus lá no Velho Testamento, uma figura de alguém que se coloca para salvar a nação. Quando Deus então resolve conceder poderes sobrenaturais para Moisés cumprir a missão dele, uma outra coisa nos salta aos olhos. É a forma como Deus capacita aqueles que ele chama. Você vai entender isso ao longo de toda a história da Bíblia. Quando Deus chama alguém, Deus capacita essa pessoa. E quando Deus capacita essa pessoa, ele a envia. E quando Deus envia, Deus sustenta. Essa é uma realidade que você vai ver também na história de Moisés. O capítulo 4 começa assim, quero ler para você.
Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor Deus: que é isso que tens na tua mão? Respondeu Moisés: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou o bordão na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou cajado novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. E ele o fez. E tirando a mão do peito, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que a mão havia se tornado como o resto de seu corpo, são. Se eles te não crerem, Moisés, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio que tu tomares tornar-se-ão em sangue na terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. É interessante aqui que Deus, então, faz algo tremendo. Eu quero que você reflita com isso, sobre isso comigo. Por que Deus não curou Moisés da possível gagueira, ou da dicção, ou da língua pesada, seja lá o problema que ele tinha para falar? Deus que fez descer fogo do céu, que fez o bordão virar serpente, que fez as águas do Nilo se transformarem em sangue, fez 10 sinais, 10 pragas no Egito. O Deus que abriu o Mar Vermelho não podia ter curado Moisés ali? Mas não. Ele providencia para Moisés alguém que fale por ele, mas mantém o problema dele. É algo que você deve refletir.